Só piora. O pior é que não, o viver de carnô é facinho. Mas é que vai aumentar, né? Então aqui está a implementação do circuito, né? Então ele pegou aqui e implementou o circuito, tá bom? Então é o quê? É daquilo, desse jeito aqui que nós fizemos aqui. Então eu tenho x e z. Opa, perdão, ó. Então aqui, ó, x e z. Ou y barrado z, ó, y barrado z, daqui, ó, né? Ou x barrado, y, z barrado. X barrado, y, z barrado. Né? Então tá aqui os z's. Junta numa ou, tem aqui o nosso circuito aqui mínimo, tá? Então é o circuito AND OR mínimo, tá bom? Então outro exemplo, tá? Então, ó, olhando o item A aqui, olhando o item A, tá? Quantos Quantos grupos de quantos elementos a gente pode fazer? Alguém vê o grupo de quatro? Um grupo de quatro, alguém vê? Vamos lá. Então, ó, o grupo de quatro seria esse cara aqui, ó. A última coluna com a primeira coluna. Lembra que eu falei para vocês que a primeira coluna e a última é como se estivesse uma do lado da outra? Beleza? E agora, ó, ficou aquele um ali que está no quadradinho 6. Ele consegue se agrupar com outro? Consegue, né? Então eu posso fazer o 6 junto com o 4 aqui, ó. Beleza? Então esse é o melhor agrupamento que tem. E aqui a gente tem alguns agrupamentos aqui que são agrupamentos ruins. Então, por exemplo, ó, ele deu um exemplo aqui, ó, de um agrupamento de 3 células. Eu não consigo agrupar 3 células. Por quê? Porque não é 2 elevado a n. 3 não é 2 elevado a n. N inteiro, né? Então não é. Então não consigo fazer um grupo de 3. Apesar dos amiguinhos, né, os alunos tentarem, não dá. Esse cara aqui, ó, são grupos possíveis. Então ele pegou aqui, ó, fez o 6 aqui como sendo um grupo sozinho, fez um grupo de 2 aqui, ó, né? E fez outro grupo de 2 aqui na linha de baixo. Então, o que acontece? Você tem alguma simplificação, né? Então, tanto é que ele chama de grupamentos aqui subótimos, né? Só que não é a máxima, né? A máxima simplificação. Então, o que a gente deseja é o quê? É que sejam simplificados ao máximo. Então, eu tenho que pegar sempre os maiores grupos. Pegou o maior grupo? Ó, peguei um grupo de 4, beleza. Aí ficou sobrando aquele um lá que estava na célula 6. O que eu faço? Eu tento encaixar ele junto com outro um, né? Fazer um outro agrupamento. No caso, eu consegui fazer um agrupamento de 2, tá? Então, ó, olhando o grupo de 4, né? Olhando o grupo de 4 aqui, ó. Ele está na primeira coluna e na última coluna. Da primeira coluna para a última, então vou chamar esse cara aqui de F, né? Da primeira coluna para a última, quem é que não muda? Qual é a variável que não muda? X, Y ou Z? Então, olhando da primeira coluna para a última coluna, qual é a variável que não muda? X, Y ou Z? Tum, 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 tum. Então, esses subótimos aí é melhor do que nada,
né? Mas eu considero errado. Por quê? Porque uma vez que você está utilizando o Carnot, você quer o máximo de simplificação, tá bom, Luiz? Então, você tem que tentar evitar. Você tem que sempre fazer o maior grupo possível. Sempre o maior grupo possível. Então, ó, da. Então, voltando lá, ó. Da primeira coluna para a última coluna, ó. Então, na primeira coluna eu tenho x0, y0. Na última coluna eu tenho x1, y0. Quem é que não mudou? X ou Y? Então eu estou olhando só as colunas para cima, né? Então só as colunas para cima. Então vamos lá, ó. Na primeira coluna, ó, na primeira coluna, eu tenho o quê? Zero, zero. Então o meu x é zero e o meu y é zero. Na última coluna, eu tenho o quê? Eu tenho um, zero. Então o x é um e o y é zero. A minha pergunta é: se eu observar da primeira coluna para a última, que é onde está o grupo, onde está o grupo? Meu grupo está na primeira coluna e na última, olhando, né? Um grupo de quatro, né? Ele está na primeira e na última. Quem é que não mudou? X ou Y? O Y que mantém, né? Ele não mudou, beleza. E guardei ele lá em cima, tá? Agora, a minha pergunta é: esse y não mudou em um ou não mudou em zero? Não mudou em zero. Isso quer dizer que ele ganha uma barra. Ah, e se ele não tivesse mudado em um? Aí ele não ganharia a barra. Ele só ganhou a barra porque ele permaneceu, ele manteve da coluna zero para a última coluna, ele manteve em um, tá bom? Agora, eu preciso olhar. Eu olhei as colunas, então, e eu olhei as linhas. Ele não está em duas linhas, né? Meu grupo está na linha, nas duas linhas, ó. Se ele mudou de uma linha para outra, automaticamente o Z mudou, né? Então isso quer dizer que esse grupo aqui, ó, ele só depende de Y e Y barrado, né? Ó, tá aqui, ó, Y barrado, beleza? Então, se o meu grupo está em duas linhas, no caso aí de um sistema de três variáveis, ele já mudou de lugar, tá? Tudo bem? Tá ótimo. E agora, olhei um grupo, né? Então eu tenho dois grupos, então eu tenho que fazer uma ou aqui. Vou mudar aqui de linha. Deixa eu apagar. Cadê? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, beleza. Vamos mudar minha canetinha também, a cor da tinta. Vamos voltar para o vermelho. O que eu tenho agora? Meu grupo de dois elementos, ó, ele está na, na última coluna e na penúltima coluna. Então, da penúltima coluna para a última, quem é que não varia? X ou Y? Então, da última coluna para a penúltima, então você vê que o X não varia, tá bom? Então eu tenho o X aqui que não varia. Então eu guardo o X. Agora a minha pergunta: com barra ou sem barra? Sem barra.
Beleza, é isso mesmo, sem barra. Tá ótimo. Por quê? Porque ele manteve em um, né? Então, na penúltima coluna o x é um e na última coluna x é um. Então ele vai sem barra. Tá bom? Tanto é que tem a ilustração em cima aqui, ó, dizendo que essas duas colunas aqui, o x é sem barra. Agora, ele só tem dois elementos e eles estão numa única linha. Ele está na linha em que z é igual a zero, que z é igual a um. Então, o meu grupo ali, ó, que está na 6 e 4, ele está na linha em que z é igual a zero, z é igual a 1. Z é igual a zero, né? Então, esse cara depende de z também, tá? Depende de z. E como z é igual a zero, pumba, barra no z. Beleza? Então, ó, eu tenho que olhar sempre a coluna e a linha. Coluna e linha, coluna e linha, tá? Então, como ele manteve aqui, ó, ele manteve lá. Você percebeu que quanto maior o grupo, mais simples fica? Ó, meu grupo com quatro elementos só tem uma variável. Meu grupo com dois elementos tem o quê? Tem duas variáveis lá. Tá bom? Por isso que a gente precisa fazer grupos grandes para simplificar ao máximo. E aqui está o nosso, né, o nosso amigo aqui, né? Então eu tenho lá, ó, y barrado, então já é um cara que entra na ou. E a outra, x e z barrado, tá aqui, ó, x e z barrado. Aí, ó, fez a minha função aqui, ok? Olha aí o nosso detetor de número primo. O cara já foi lá e já colocou, né, o processo ali, tá? Mas ele colocou aqui já, ó, né? Ele já colocou aqui. Eu vou fazer o seguinte, né? É, Bom, então tá aqui o nosso amigo aqui, ó. Deixa eu... Então, olhando então para o nosso amigo, vocês conseguem ver um grupo de quatro? Um grupo de quatro, beleza. Então, o grupo de quatro é mais fácil de ver que é esse cara aqui, ó. E aí você tem três uns aqui que estão soltinhos da maionese. Você tem que agrupá-los. Você tem que agrupá-los. Tá bom? Beleza. O, o um que está na 13, você consegue agrupar com qual um? Que está onde? Na 5, né? Então você vai fazer um grupinho de dois aqui, ó. O um que está na célula 11, você consegue agrupar com quem? No caso que está na 3, né? Então aqui, ó, é 11 com a que está na 3. Beleza? E o último grupinho, o último um que está aqui na linha de baixo, que está na 2, eu vou agrupar ele com 3 de novo. Eu vou fazer um grupinho assim, ó. Ah, não, acontece, né? Se tão pequenininho, tá? E aí é o seguinte, ó, quanto maior o grupo, menos variáveis eu vou ter, tá bom? Menos variáveis eu vou ter. Esses grupinhos de 2 aí tem 3 variáveis, o grupinho de 4 tem duas variáveis, tá? Ó, o grupinho de 4, olha para cima, ó, daqui para cá. Quem é que não varia? N1, N3 ou N2? Então, ó, o grupinho de 4 aqui. Olha para cima. Quem não varia? N3 ou N2? Não. N3, tá bom? Beleza, é isso aí.
Então, meu F aí, ó, o F, ele depende do N3. Aí eu pergunto para vocês, põe a barra? Opa, olha lá, o Luiz já tá, ó, põe barrado aí no N3. Beleza? Porque da primeira coluna para a segunda, o N3 é zero. Ele se mantém zero. Agora, ó, olha para a linha. Então, da linha 2 para a linha 3, quem é que mantém? N1 ou N0? Eu vou falar para vocês que é um N, né? Fica quem? Da linha 2 para a linha 3, vai ficar quem? N1 ou N0? N0, exatamente, vai ficar o N0. Como o N0 se mantém em 1, eu não coloco barra nele. Beleza? É isso aí, ó. Então, fechei um grupo, beleza. Vou pro próximo. Coloco um ou aqui, ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 grupos, tá bom? 4 grupos. Agora, ó, vou apagar isso aqui. Vamos lá. Ok? Vamos apagar esse cara aqui, esse e esse. Deixa eu apagar isso aqui também, ó. Vou só deixar, ó. Vou só deixar esse cara aqui para a gente poder prestar atenção nele, tá? Então, esse grupo aí, ó, né? Esse grupo que está na tela. Lembra que a gente fechou esse grupo aqui que está na tela. Esse grupo que está na tela, olha para cima. Ele está em duas colunas, na coluna 2 e 3. Da coluna 2 para 3, quem é que mantém? N3 ou N2? Então, olhando para cima, né? Nessas duas colunas, né? Eu mantenho justamente o N2. Com ou sem barra? Sem barra. Sem barra, exatamente. Né? Por quê? Porque da coluna 2 para a coluna 3, o N2 permaneceu em 1. Tá? Então vai sem barra. Agora, ó, ele está, né, esse grupinho está numa única linha. Isso quer dizer que ele. Então, se ele está numa única linha, concorda que o N1 e o N0 não variam? Então, ele depende do N1 e depende do N0. Por que, que ele depende do N1 e do N0? Porque ele está nessa linha do N1 e do N0. Ele não muda de linha. Se tivesse mudado de linha, aí sim, mas ele está numa única linha. Então, ele depende do N1 e do N0. Quem leva a barra? O N1 ou o N0? Quem leva a barra? N1 ou N0? N1, porque nesta linha o N1 é 0. Tá aqui, ó. Beleza. Fechei meu grupo, vou pro próximo. Então vamos dar uma apagada aqui, tal, cadê? Opções de ponteiro, borracha. Vou tirar esse cara daqui, vou tirar daqui, aqui. Fica mais fácil de ver, né? Deixa eu. Aquele negócio com um monte de bolinha lá acabava. Tá aqui. Agora, ó, vamos. Então, já olhei o grupo de 4, olhei esse grupo 5 e 13. Agora eu vou olhar esse cara aqui, ó. 11, né? Com 3. 11 com 3. Olha para cima, ele está em quais colunas? Ele está na primeira coluna e na última. Da primeira coluna para a última, quem que mantém? N3 ou N2? Da primeira coluna para a última, quem que mantém? N3 ou N2? N2. N2, ó, o Luiz já mandou ver que o N2 em 0, ou seja, barrado. É isso aí, Danilo? Deixa barrado? Isso, deixa barrado. Então, olhei aqui para cima. Ok. Agora, olha a linha. Na linha, como ele não mudou de linha,
ele depende do N1 e depende do N0. Coloco barra em alguém, N1 e N0 sem barra. Tá lá o Danilo já confirmando que ambos não tem barra. Luiz, beleza? Concorda lá com o Danilo? Opa, então tá lá, tá feito. Então eu já fiz três grupos, tá bom? Isso, mantém os dois em um, Edson, sem barra, exatamente. Então, vou para o último grupo agora, né? Então, eu já fiz, ó, fiz o primeiro grupo de 4, o segundo grupo aí que é o 5 e 13, esse grupo aí que nós fizemos 3 e 11, e agora nós vamos para o último grupinho lá. Deixa eu apagar essas coisas que estão aqui, aqui. Então, vamos para o último grupinho aí. Esse é o meu último grupinho. Nesse último grupinho, olha para cima, né? Então ele só está na primeira coluna. Então, se ele só está na primeira coluna, ele depende de quais N? De quais N's? Então, vou até colocar aqui, ó. Né? Então, esse último grupo que está, né, nos quadradinhos 3 e 2, olha para cima, né? Ele depende de quais? Do N3 e do N2, é isso aí. Com barra, né? Então, e presta atenção que é uma barra para cada um, né? É uma barra aqui pro N3 e outra barra para o N2. Aqui não sai NAND, não sai, né, NOR, não sai nada. E agora, ó, agora olhei para cima. Então eu sempre olho para cima e olho do lado. Olho para cima e olho do lado, sempre, né? Se você só olhar para cima, esquecer de olhar do lado, sai errado, tá? Agora, esse grupo está nas duas últimas linhas, né? Então ele está nas duas últimas linhas. Então ele vai depender do N1 ou do N0? Com ou sem barra? N1, ok. Sem a barra, porque ele está em 1, né? Então da última linha para a penúltima, o N1 igual a 1. Tá bom? Então, equacionou, beleza? Tá lá, ó. Então, é o que tá batendo aqui, ó. Tá vendo? Os Z's aqui, ó. Né? E um ou aqui fazendo a minha função. Ótimo, beleza? Dúvidas? Tá ok. Ó, canto superior esquerdo. Quantos grupos de quantos elementos? Então, neste aqui de cima, ó. Quantos grupos eu tenho que fazer com quantos elementos cada? Dois grupos de dois, né? Tudo bem? Alguém concorda com o Luiz? Beleza. Ó. Então, este grupo e este grupinho aqui, ó. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Olha para cima, o grupo de cima aqui. X3 ou X2? Então, esse grupo de cima aqui, ó. Olha para cima. Quem que eu guardo aí? X3 ou X2? X2, né, ó. Sem barra. Olha para a esquerda. É o X1, né? Então, eu olhei para a esquerda, ele não muda de linha, é o X1. Com barra ou sem barra? Com barra, né? Então manda ver barra. Vou passar para o próximo grupo. Ele está na primeira e na última coluna. Da primeira para a última, quem que eu guardo? X3 ou X2? Quem não varia? X3 ou X2? X2, exatamente. X2 com barra. Com barra, tá? Então você viu que num sistema que tem
três variáveis, se fez um grupinho de dois, ele tem que ter duas variáveis lá, tá bom? Então aqui também tem que ter duas variáveis, é um grupo de dois, né? Agora olha lá, ele depende do x1, né? Ele depende do x1. Com ou sem barra? Sem barra, né? Beleza. Canto superior direito. Canto superior direito. Quantos grupos e quantos elementos? Canto superior direito, esse aí da direita ali. Quantos grupos com quantos elementos? Tenho dois grupos, um de quatro e um de dois. Isso, exatamente. Dois grupos, um com quatro, um com dois. Tá ótimo. Então, o grupinho de quatro tá ali, ó. E um grupinho de dois, tá? Grupinho de quatro, olha para cima. Quem não varia? Grupinho de quatro, olha para cima. Quem não varia? Só o x2. O x1 varia? Nesse grupo de 4, o x1 está variando? Então, nesse grupo de 4, olha para a esquerda. X1 varia? Varia, né? Então, ele vai da primeira linha para a última, então ele varia. Então, meu primeiro grupo está aqui, é só o x2, né? Você viu que aumentou a quantidade de elementos, ou seja, foi de 2 para 4. Aconteceu o quê com a minha parcela? Ele simplificou mais, né? Então, ao invés de eu ter dois elementos na parcela, eu só tenho um cara na parcela, né? Agora eu tenho um grupo de dois aqui. Nesse grupo de dois, ele está nas duas últimas linhas. Quem que mantém? X3 ou X2? X3, né? Então esse cara aqui depende do X3. Como ele não varia em 1, não coloca barra. Agora, olha a linha, né? Ele depende do X1. Então, ele depende do X1. Com ou sem barra? Com barra. Exatamente, com barra. Tá? Beleza. O último lá é um grupo de quanto? Olha a dica, hein? Um grupo de quanto? De quatro, né? Se é um grupo, só pode ser de quatro, né? Porque tem os quatro elementos aí. Aí você pode, ó. Opa, meu Deus. É o mouse, é o mouse. Eu não tô tremendo, não. É o mouse, tá, pessoal? É o mouse aqui que deu um defeito aqui nesse mouse. Rapaz, que dificuldade. Esse mouse ruim pra caramba, ó. Então, olha lá, beleza. Ó, fiz lá o meu grupinho de quatro, né? Então, se o grupo é de quatro, tem um elemento só, né? Qual é o elemento que fica? Então, a função lá, qual é o elemento? Essa função de barra 4, x2 barrado, olha lá o Luiz Henrique já tirando de letra. É isso, ó. Então, olha lá, ele não, né? Olhando da primeira para a última coluna, o x2 mantém. Como ele mantém em zero, x2 barrado. Beleza?